de Deus. Olhar para as pessoas sem nenhum preconceito, né, Simone? O evangelho, ele está intrínseco nisso. Imagina se só os brasileiros fossem para o céu. Imagina se só os brasileiros pudessem expressar sua cultura. Mas graças a Deus que eles morreu para ser Senhor de todos, tribos, línguas e nações. E nessa tarde aqui, não precisa ficar chocado. Chocado é ser transformado. Essas mulheres que estão aqui na cultura africana. Chegar lá na África, eu digo, Ricardo, imagine quando nós chegamos lá na África. Porque nós chegamos lá na Bolívia e as irmãzinhas eram diferentes. Aqui é outro ritmo, mas é lindo saber que há um povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus, independente da sua cultura, porque Ele é o Deus de salvação. É africano, é angolano, é paulista, é Brasil. Oh, meu Deus, é Japão. Imagina. Eita, irmão. Esse Deus é maravilhoso. A gente olha para o outro e diz assim, e passa de lá e diz, isso aí, isso é um vexame. Mas a minha Bíblia diz que Ele é Senhor. Ele mesmo comprou para si homem de toda tribo, língua, raça. Nação é preto, é branco, é amarelo, é encarnado, é vermelho, é baixo, é magro, é gordo, é alto, não importa, o sangue foi derramado. Vamos ficar de pé. Aleluia! Louvado seja Deus! Naquele dia nós vamos lá, não vai ser só Isaac, Jacó e Abraão como nós cantamos, não, meu irmão. Vai ser também angolano, africano, vai ser todo tipo de gente que Jesus salvou e que permanecer firme até o fim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ora aqui, Paulinha. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal da amada igreja com a paz do Senhor, estou muito feliz porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, né? E poder contemplar essa igreja maravilhosa aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Essa é a nossa alegria, estar na presença de Deus. Vamos neste momento apresentar a preleitora desta noite, que é a irmã Renata, nas mãos do Senhor, para que Deus venha usar, que Deus venha falar conosco, porque nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o que nos alegra, é ouvir o Senhor falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai querido, eu quero estar te apresentando, Pai, a irmã Renata. Meu Deus, que o Senhor venha usar ela poderosamente, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, vai usar a voz dela, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. E nós estamos aqui para te ouvir, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa poderosamente, ó Deus. É o que eu te peço. Também prepara a tua igreja para ouvir. Meu Deus, abre os corações, ó Deus, para receber a tua palavra, ó Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos a tua igreja. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer, né, a missionária Maria Antônia por essa rica oportunidade. Eu estou nervosa muito. E o pastor presidente, o pastor Ricardo, obrigado pela confiança. Eu quero fazer menção de duas pessoas que estão aqui nessa noite, que é muito importante para mim, que é a missionária irmã Sandra, né, que fez uma cirurgia semana passada, mas está aqui porque ela é comprometida com o reino. Ela é uma referência para mim, é uma mãe, uma amiga, uma conselheira, e a minha filha também, que está aqui, Ana Lara, né? Obrigado, veio me dar uma força, né? E meu esposo também, o presbítero Carlos, obrigado pelo incentivo, acredito mais em mim do que eu, mas glória a Deus, né? Obrigada.
temos a segunda confraternização de mulheres e temos um tema: mulheres comprometidas com o reino. E se eu perguntar nesta noite se aqui tem mulheres comprometidas com o reino, sim ou não? Tem. Mulheres comprometidas com o reino. E o pastor não me deu um tema bíblico, né? Uma passagem específica, um texto. Isso foi de Deus, né? Eu fiz uma prova com o Senhor e o Senhor confirmou no meu coração quando a missionária falou: Renata, o tema é mulheres comprometidas com o reino. E a passagem é livre, né? Deixa Deus te usar e vai orar que Deus vai te dar a passagem. E eu quero ler aqui juntamente com os irmãos, aproveitar que a igreja está de pé, no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38. E eu vou ler o primeiro versículo e a igreja vai ler o segundo, e assim a gente vai até o 38, amém? Lucas 1, versículo 26 até o versículo 38, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A igreja? Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que salvação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isto, visto que não conheço nome algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? A igreja pode se assentar. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus, aleluia. Temos aqui uma passagem muito conhecida. E quando a missionária me deu o tema comprometidas, mulheres comprometidas com o reino, essa palavra já estava no meu coração. Na verdade, o Senhor Deus me deu essa palavra no ano passado, em novembro, e Deus faz assim comigo. Às vezes eu estou lendo uma passagem e ele fala: anota. E eu falo: meu Deus, será que? E o Senhor foi ministrando no meu coração. Mas até então era só uma ministração, porque há 2 meses atrás o Senhor me fez viver parte dessas coisas que eu vou ministrar agora na pele. E quando você vive a palavra de Deus na pele, meu irmão, é aí que a coisa aperta, né? E eu gosto muito desse texto, eu gosto muito do ministério de Maria, eu gosto muito da vida de Maria e de como Maria estava comprometida com o reino de Deus. Maria não estava comprometida com a igreja, Maria não estava comprometida com a liderança da igreja, mas Maria estava comprometida com o reino de Deus. E a gente vai ver, se a gente estiver comprometida com o reino de Deus, grande diferença isso vai fazer. Porque se eu estiver somente comprometida com a irmã Simone, a nossa líder de Oliveira do Bairro, a irmã Simone pode falhar. Se eu estiver somente comprometida com o pastor da nossa igreja, o pastor Jorge é homem, é falho, e ele pode falhar. Mas se eu estiver comprometida com o reino de Deus, eu vou estar 100% alinhada com a vontade de Deus. Talvez essa palavra não é a palavra que você queria ouvir nesta noite. Eu poderia falar de Esther, eu poderia falar do Velho Testamento, eu poderia trazer explicações
ministrações sobre o reino e como o reino é composto, é liderado. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra especial para nós mulheres, tá bom? Aleluia. Os homens ficam na dispensação, né? Até o final do culto pode ser que Deus fale com vocês. Mas eu tenho uma passagem especial, eu tenho uma palavra específica para nós mulheres, porque o Senhor falava no meu coração, nesses 2 meses que eu vivi uma tempestade lá em casa, e a tempestade parece que ia afundar o barco, né? E o Senhor falava comigo e falava através da boca do meu marido, e ele nem sabe disso, que nós mulheres somos guiadas pelas emoções. E o tempo todo ele falando, vocês mulheres é muito emocional. Eu falei, Jesus, então. E eu entendi que para a gente ser comprometida com o reino, não podemos estar ligadas com as nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas vão oscilar o tempo todo. Agora você está bem, você está feliz, você está alegre, mas você pode receber uma notícia, um telefonema, e isso pode tirar o seu chão. E foi isso que aconteceu comigo. Desde que eu aceitei Jesus, há 13 anos, eu sou completamente apaixonada por Jesus. Eu falo, Jesus, tu és meu tudo. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu não sei se você sabe, mulher, de onde Ele te tirou. Você sabe. Você sabe que Ele te arrancou lá do lamaçal do pecado, quando ninguém dava nada por você? Foi assim que Ele fez comigo. Eu sou extremamente apaixonada por Cristo. Eu sou apaixonada por essa palavra, porque essa palavra ela me confronta. Eu sou apaixonada por essa palavra, porque essa palavra ela me corrige. E eu vejo Deus. E eu falo, Deus, o que eu vou ministrar? Porque tem a missionária Maria Antônia, misericórdia. Mulher prega, que é uma bênção. Pastora Josi, foi lá na nossa igreja, né, sábado passado. O que eu vou ministrar? E o Senhor falou, é a minha palavra. Glória a Deus. É na simplicidade de Maria. É na humildade de Maria. Porque eu entendo que para a gente ser comprometida com o reino, a gente precisa de 2 coisas que é muito importante. A primeira é a humildade. Quando o anjo vem falar com Maria, se a gente for analisar versículo 28, 29 e 30, Maria não entende aquela saudação. E eu imagino, eu vou traduzir nas minhas palavras, como assim o anjo está falando comigo? Quem sou eu? Maria era jovem. Se a gente for ver nos estudos, os teólogos, Maria deveria ter aproximadamente 14 anos. Uma menina. Simples. Estava noiva. E Maria fala... Maria não entende a saudação que o anjo faz. E aqui eu percebo a humildade de Maria. A humildade de Maria. E o anjo vai falar, bendita és tu entre as mulheres. E vai falar que o Senhor Deus achou graça diante de Maria. Eu falo, meu Deus, uau, que é isso? Talvez se fosse eu, ou se fosse você, a gente iria bater no peito. Tá vendo? Escolheu eu. Mas Maria não entende a saudação. E eu falo, meu Deus, eu aprendo aqui que para estarmos comprometidas com o reino de Deus, precisamos ser humildes. Reconhecendo que nada somos. Reconhecendo que somos tão pequena, tão falha. Mas Ele achou graça. Ele achou graça em Maria. Mas Ele achou graça em mim e em você, porque a gente está aqui hoje. No versículo 34, eu vejo aqui, e disse Maria ao anjo, como fará isto, visto que não conheço homem algum? Eu vejo aqui a preocupação de Maria com a sua reputação. E preste bem atenção aqui. É muito fácil, eu sempre falo isso. Eu não gosto de ministrar porque talvez não vai ter muita glória, aleluia. Mas é a forma que Deus me usa. Aqui Maria está preocupada com a sua reputação. Porque Maria é jovem e Maria está noiva. Maria não está casada. Então a gente entende que ela não tinha relação sexual com o marido. Então como que ela está grávida? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quantos de nós que está aqui hoje, neste lugar, não tem zelado do nome do Senhor lá fora? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque sentar nessa cadeira
maneira, vestir uma roupa de crente, talvez essa roupa é uma roupa de crente. Falar como crente, pode ser fácil. Mas estar lá fora e assumir o papel daquela que está comprometida com o reino é difícil. E eu aprendo que precisamos caminhar em humildade e zelar pelo nome de Deus. Precisamos zelar pelo nome de Deus. É verdade, meu Deus. Quantas vezes estamos no meio da fofoca, no trabalho, falando o que não deve, ouvindo o que não deve, vendo o que não deve, e achando que os olhos do Senhor não estão sobre nós. E aí chega aqui num congresso de sábado e diz: está comprometida com o reino. Não está. Não está comprometida com o reino. Porque como a Simone mesmo falou, comprometida significa compromisso. Se você for olhar no dicionário, quer dizer comprometimento, que se comprometeu, preso por obrigação, atribuído por garantia, empenhado, casado ou casou, ligado a algo, ou que se encontra num relacionamento sério. Meu Deus, E muitas de nós temos tido um relacionamento sério somente no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nem sei quem é Jesus. Só ouvi falar. E aí chega num congresso como esse, quer que o céu desce, quer ser tocada por Ele, quer ser usada por Ele. Quantas de nós quer ser usada por Deus, mas não quer ser amassada nas mãos dele? Quantas? Eu quero ser usada para quê? Para receber elogio, aplauso, tapinha nas costas, postar no Instagram, ó, como Deus me usa. Mas compromisso não. Porque se eu tenho compromisso com o Senhor, eu estou em um relacionamento sério com Ele. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você lá fora? Quem é você no seu trabalho? Será que se alguém chegar no seu trabalho e perguntar sobre você, vão dizer que você é uma mulher comprometida com o reino? Que você carrega o reino? Que você representa o reino de Deus? Será? Aleluia, Deus, que glória. Será que estamos honrando Deus lá fora com os nossos lábios? Ou a mesma boca que louva o Senhor aqui, louva o mundo lá fora? E isso é normal hoje em dia. Está normal. Eu posso subir nesse altar, adorar o Senhor, e amanhã eu posso cantar tudo que é tocado lá fora. Estão misturando santo com profano. E se diz estar comprometida com o reino. É verdade, meu Deus, aleluia. Se diz estar comprometida com o reino, mas não está comprometida com o reino. Glória a Deus. E nós mulheres é muito mais difícil. Por quê? Ainda mais quem tem filho aqui. Levanta a mão. Mães, essa palavra é para você e para mim. Glória a Deus. Maria gerou Jesus, o Filho de Deus. Mas se a gente for ver algumas situações que Maria viveu, se Maria estivesse num compromisso com as emoções, Maria iria falhar. Eu consigo perceber que Maria estava comprometida com o reino, porque essa mulher sofreu. Meu Deus. E ministério é isso, tá? Aleluia. Talvez você não tenha entendido ainda. E você quer tanto ter um ministério, tanto ser usada. Mas eu vou te falar que é dor, Meu Deus. é sofrimento. É você ter que abraçar quando você precisa de um abraço. É você ter que orar por alguém quando você está só um caco, você está arrebentado. Isso é ministério. Meu Deus. O que a gente está vendo na internet não é ministério. Likes, aplausos, cachê para pregar, para cantar. Isso não é ministério. Ministério é dor. Ministério é deixar minha dor e vir pregar às vezes só Jesus. Cantar que Ele é bom, que Ele faz quando tudo está desandado. Isso é ministério.
Se você quer isso, aleluia, você está no lugar certo hoje. E nós mulheres não podemos, de forma alguma, ser levadas ou ser guiadas pelas nossas emoções. Por quê? A gente vai ver algumas situações que Maria viveu e eu aprendo que Maria era uma mulher equilibrada. Mas eu me pergunto, ela era muito jovem, né? 14 anos. E eu percebo que maturidade não é idade. Eu percebo aqui que Maria ela era apaixonada por Jesus. Ela queria agradar Jesus. Ela queria viver a palavra de Deus. E a minha oração pela igreja nesses últimos dias é isso. Jesus, levanta um povo apaixonado pela tua palavra. Eu não preciso trazer nada diferente aqui, é a palavra. Aleluia. Aleluia. Se essa palavra aqui não constrange teu coração, se o ato lá na cruz do Calvário não faz o teu coração arder, esquece. Você não está comprometido com Ele. Mas você pode ficar. Até o final dessa ministração você pode falar: Deus, eis-me aqui, como Maria. Meu Deus. Mas prepara o lombo. Mulher equilibrada. E a gente podia citar várias situações que a gente vive na nossa casa, os nossos filhos, no trabalho, e a gente quer agir pelas emoções. Eu vou te provar, se a gente agir com as nossas emoções, a gente não vai chegar lá com êxito como Maria chegou. A gente vai ver aqui em Mateus, porque primeiro o que acontece? Eu quero citar essa primeira situação. Maria, ela recebe a promessa da parte do anjo, né? Não foi alguém que foi lá e revelou, como acontece nos dias de hoje, ou Deus revelou para ela na madrugada. Não, foi o próprio anjo. Deus enviou um anjo para falar com Maria. E Maria recebe a promessa de que ela geraria um filho, e esse filho seria o Filho de Deus. E glória a Deus e aleluia. Quantos de nós recebemos uma promessa aqui da parte do Senhor? E a gente vai embora toda feliz, não é? Glória a Deus, Deus vai fazer, Deus vai executar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz mesmo. Glória a Deus. Então, nessa primeira situação, eu posso dizer que Maria, ela estava aqui alegre. Ela ficou alegre por receber aquela promessa da parte do Senhor. Alegria. Quantas vezes eu recebi uma promessa da parte do Senhor e eu fui embora muito feliz. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu me converti, passou 5 anos, meu marido se converteu. Então, nesse período de 5 anos, ele não era crente. E quantas vezes eu chegava na igreja e Deus usava um vaso que nunca me viu e falava: eis que aquele que você deixou lá na tua casa eu vou salvar, eu vou fazer. Eu ia embora radiante. Meu Deus, Deus vai fazer, vai acontecer, Deus vai salvar. Quando eu chegava em casa, que eu via a realidade, eu falava: a irmã errou, a profecia não foi para mim. Deus mudar esse homem. E eu falava: Deus, olha a mente dele, olha o coração dele, olha as palavras dele, olha como ele age. Então eu quero trazer você para esse contexto de quando recebemos a promessa da parte do Senhor, a gente fica alegre, né? A gente fica entusiasmado com o que Deus vai fazer. E se Maria se deixasse levar por esse sentimento ou por essa emoção, glória a Deus, sentimento de alegria, né? Sentimento muito bom. Só que a gente vai ver em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, e eu vou ler só o 15 e o 16. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Quer dizer que o anjo agora volta a falar com Maria e José num sonho, que eles teriam que fugir, porque havia uma ameaça ali, que Jesus podia ser morto. E eu falo: Deus, como assim? O Senhor é um Deus todo-poderoso, fez Maria gerar em seu ventre através do Espírito, e agora Maria tem que passar por isso? Tem coisas que a gente não entende.
E o Senhor falava comigo, é porque Maria precisava proteger a promessa. Eu falo, Deus, mas por que Maria tem que proteger a promessa se o Senhor é Deus? O Senhor fez ela gerar no ventre. E o Senhor me falava, é quando eu levo para proteger a promessa que eu conheço quem é quem. É no tempo de proteger a promessa que eu conheço quem é quem. É no tempo de proteger a promessa que a gente vai ver se a promessa vai vingar ou não. Eu percebo algo aqui, que Deus ele dá uma direção para Maria e José. Ele fala em sonhos, que é para eles fugir para o Egito até que resolva toda a situação. Então Maria tinha o quê? Uma direção. Eu vou abrir outro parênteses, porque Deus quer falar com alguém aqui. Há 2 meses atrás, ou não sei se ainda estou vivendo esse evento, mas Deus sabe, Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Eu falei, Deus, e agora o que eu faço? E o Senhor me deu uma direção. O Senhor falou comigo, não haja pelas emoções. Meu Deus. Essa era a direção. Porque eu já tinha promessa. Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Eu já tinha promessa. Só que agora a promessa está em risco. Meu Deus. Eu começo a olhar a situação e falo, Deus, eu vou perecer. Deus, a minha família acabou. E agora o que eu vou fazer? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? E Deus fala, não haja com as suas emoções. Aleluia. É muito fácil falar aleluia quando a gente está sentadinha aqui bonitinha. Mas eu falei, Deus, nessa situação eu não vou te obedecer. Porque a minha vontade, o senhor sabe qual que é, eu não vou falar, mas algumas irmãs aqui sabem o que eu estou falando. E eu fui falar com a irmã Sandra, que é a minha amiga, conselheira. Eu pedi ela oração para essa causa. E ela me deu uma palavra. E ela falou, Renata, nessa situação, ame com o amor de Cristo. Muito bonito, né? Ouvi. Falei, Jesus, eu não consigo. Eu não consigo amar com o amor de Cristo. Porque como Deus ama a igreja? A igreja tem pecado, a igreja tem falha. Mas Ele se entregou por ela. Ele se entregou por ela. E eu falei, meu Deus, e agora? E Jesus falava comigo, é tempo de proteger a promessa. Mas a questão é que os nossos olhos ficam na situação. Os nossos olhos ficam, não vai dar certo. Vai dar errado, vai falhar. Deus não falou comigo, a profeta errou, se enganou. A promessa não era comigo, não era para mim, não era para minha casa. E o tempo todo Deus falava, não haja com as emoções. E pode ser que algumas vezes eu falei. Eu sou humana. E eu sou mãe. Eu sou mãe. E eu nunca vivi uma situação de prova. Eu já vivi muitas. Meu marido não era crente, então se baseia que eu vivi muitas coisas. E eu nunca vivi uma situação que me fez sentir na pele. Que me fez ter dor física. E eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou suportar. Porque quem é mãe aqui sabe. Você suporta qualquer coisa. No seu casamento, nas finanças, no trabalho, qualquer situação. Mas quando mexe com os nossos filhos, parece que tira o chão. E por várias vezes, eu ouvi Satanás falar no meu ouvido, entrega EBD. Eu sou professora de jovens. Eu amo ser professora de jovens. Entrega EBD. Quem é você para dar aula? E uma vez eu peguei o telefone para falar com o pastor. E Deus falou comigo, não olhe para as circunstâncias. Não seja guiada pelas suas emoções. Meu Deus. Você não entende, mas você não precisa entender, você precisa confiar. É verdade. Aleluia. E se a gente for ver essa situação de Maria, se Maria agora começa a entrar em desespero, se fosse eu, irmãos, francamente, eu ia falar, Anjo Gabriel, vem cá, vamos conversar. Eu estava quietinha, você me fez uma promessa, agora eu preciso fugir. É ou não é assim, comigo e com você? Mas Maria e José, né, agora os homens se encaixam nessa parte. Maria e José ouvem a direção do Senhor.
e vai proteger a promessa. Jesus precisava de proteção? Não. Mas muitas das vezes, em muitas situações, em muitas provas que a gente vive, é o Senhor testando o nosso coração. Porque a promessa não vai falhar. Meu Deus. A promessa, ela tem destino certo, ela vai chegar. Oh, aleluia. Mas o que pode falhar é você e eu. O que pode não confiar é você e eu. O que pode retroceder e voltar para trás é você e eu. E eu pensei várias vezes em voltar para o Brasil. Eu falei, Deus, eu vou voltar. Mas eu me lembrava de Portugal. E das missões. E do povo que ainda não conheceu Jesus. Meu Deus. Jesus, mas como que eu faço? Minha casa... Como que eu faço agora? Não haja pelas emoções. Meu Deus, aleluia. Não haja no calor da emoção. Você não precisa entender. Você precisa ouvir. Porque Deus fala. E muitas das vezes, quando Deus fala, a gente não quer ouvir. Porque não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Quando a irmã Sandra me deu essa palavra, eu falei, pelo amor de Deus, irmã Sandra, não. Eu vou ignorar. Eu falei, irmã Sandra, tá? Eu vou ignorar esse conselho, tá? Esse eu não quero. Não quero amar com o amor de Cristo. Mas o Senhor vai nos testando. Porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos capacitar para algo maior. É verdade, Deus, aleluia. E muitas das vezes, para a gente mudar de nível, para a gente subir de nível, não para aparecer, mas para ter mais intimidade com o Senhor, Ele precisa tirar a lasca de nós. Ele precisa tirar alguma coisa de dentro de nós e colocar algo dele. Deus, aleluia. E esse é o 2, protegendo a promessa, quando Maria vai. E nessa situação, talvez Maria poderia estar em desespero. Porque eu imagino meu filho. E você pode imaginar o teu filho sendo ameaçado de morte. E ela podia estar em desespero, mas Maria não é guiada pelo desespero. O desespero pode até vir. O choro pode até vir. Aleluia, Deus. Mas ele tem que bater em retirada. Oh, glória. Porque a promessa vai chegar. É, Deus, aleluia. A promessa vai se cumprir. Aleluia. O anjo falou que dela nasceria o Filho de Deus. O Filho de Deus. E o Filho de Deus não tinha como falhar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus pode estar perguntando para você, quem é você? Quando você precisa proteger a promessa que eu te fiz. Meu Deus. Sabe o que acontece? A gente quer andar só no espiritual. Não tem como. Estamos na terra, tá? E a gente vive o natural. E proteger a promessa era uma coisa natural. Fugir é o quê? Uma ação natural. Deus poderia fazer? Claro que sim. Mas Ele não ia fazer. Porque Ele estava ali moldando. Ele estava ali dando estrutura para Maria para o que vinha mais à frente. Isso era só o começo, tá? Não sei se você recebe essa palavra para você. Meu Deus. Muitas situações que a gente pensa que a gente vai morrer, que a gente vai perecer, é só o começo. Tem estrutura. Não deixa ser guiadas pelas emoções. O apóstolo Paulo escreveu algo que está no meu coração e todo dia eu gosto de meditar nisso. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Meu Deus. Viver em espírito fala do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus vive em mim e vive em você. Andar em espírito é comigo. É o dia a dia. Meu Deus. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia. O Espírito de Deus não está em você. Então você vive em espírito. O Espírito de Deus se movimenta em você. Agora a sua escolha de amanhã, a sua escolha de segunda, de terça, de quarta, vai dizer se você anda também no Espírito. Amém? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ver na terceira situação que Jesus ele crescia no versículo 40 do capítulo 2 de Lucas. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre
E a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Glória a Deus. Aleluia. Muito lindo isso, né? Mas Deus ministrou algo no meu coração com essas passagens. Que Maria aqui podia se encher de orgulho. Meu filho, 12 anos. As pessoas estavam admiradas. 12 anos. Jesus, meu filho. O Filho de Deus. Gerou aqui, ó. Deus falava: quantas estão se perdendo no caminho, não estão comprometidas com o reino, porque quer usar do dom que Deus entregou. Quer usar do talento que Deus entregou para se promover. Não para que ele cresça como João Batista, sabe? Que diminua eu, que ele cresça. Eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Não. Quantas de nós, mães, tá? Não é para vocês, varão, fique tranquilo. Que o filho começa a crescer na presença do Senhor. Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes com a minha filha mais velha. E vai cantar. E a gente vai toda orgulhosa, né? Filmar. Minha filha dança melhor que todas. Orgulho, soberba. Não quer glorificar o nome do Senhor. Porque fui eu que fiz, eu que eduquei, eu que gerei. Olha que linda como canta. E talvez se fosse eu e você no lugar de Maria, nos tempos de hoje, a gente ia postar no Instagram, com certeza. Fazer até live ao vivo. Olha meu filho. Linda, não é? Mamãe que fez. Meu Deus. Não devemos ter esse coração orgulhoso. Não devemos ter essa soberba de pensar que podemos aparecer com o nome de Jesus. Meu Deus. É verdade. Porque eu prego, porque eu canto. Meu filho, olha lá, usado nas mãos do Senhor. Já recebeu o galardão aqui, tá? Meu Deus, é verdade. Eu preciso te falar isso. Já recebeu o galardão aqui. Jesus. Porque como eu falei lá no início, o ministério é dor. Se você está tendo muito elogio, muito aplauso, você está tendo qualquer coisa, menos ministério. Você está comprometida com qualquer coisa, menos com o rei. E eu acho interessante que quando os magos vai ter com Maria e Jesus, quando Jesus nasce, e eles começam a falar como que eles chegaram até ali, que o anjo desceu, e o anjo falou: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, é o Senhor. E esse vos será por sinal: acharás um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E ele começa a lhe falar: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 19. Ganha meu coração. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo no teu coração. Aleluia. Aleluia. Por 2 vezes Lucas vai narrar isso. Que Maria guardava todas essas coisas, conferindo em teu coração. Versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe submisso. Jesus era submisso ao pai e à mãe. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E quando a Bíblia vai falar de coração, ela está falando de mente. Então quer dizer que tudo que era falado de Jesus e a respeito de Jesus, o que Maria fazia? Não postava no Instagram? Não queria aparecer? Meu filho, Jesus, eu, bendita entre as mulheres. Não. Maria guardava todas essas coisas no teu coração. E é isso que devemos fazer. Guardar tudo aquilo que, às vezes, um elogio, isso não faz mal. Você se preparou para pregar, você toca um instrumento, você canta.
Mas é isso que move teu coração? E se você não for elogiada esta noite? E se você não for aplaudida nesta noite? Porque cantou bem, pregou bem, dançou bem, né? As irmãs dançou maravilhosamente, eu gosto muito de ver. E se isso não surgir nenhum elogio, nenhum aplauso, nenhum like? É Deus, aleluia, Jesus. Precisamos guardar as coisas no nosso coração, porque vai chegar um tempo que vamos ter que trazer à tona, né? E chegou esse tempo na vida de Maria, a gente vai ver. Então aqui eu aprendo que a gente não pode ser orgulhoso, nem soberbo, e nem nos acharmos acima que somos melhores que as outras pessoas. Eu posso falar que estar aqui nesse púlpito custa muito. Ou custa tudo. Mas a maioria que quer subir nesse púlpito, pegar esse microfone para aparecer, acha bom vir aqui na frente, né? Já viu? Vou ter oportunidade. É porque não está custando nada. Eu vou falar, tá? Meu Deus. Não está custando renúncia. Jesus, aleluia. Não está custando renunciar à tua vontade, os seus desejos, não. Você quer aparecer, você quer ser visto. Não. Isso não agrada o coração de Deus. Se Maria aqui fosse guiada pelo orgulho, pela soberba, Maria não ia concluir com êxito o seu ministério. E o ministério, uma grande mulher de Deus foi Maria. Talvez quase não se fala de Maria, porque às vezes as pessoas confundem e acham que Maria tinha poder. Nada disso. A gente sabe quem é Maria. Tanto é que Maria reconhece Deus quando ela vai orar, exaltando o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando entre 12 e aos 30 anos de Jesus, entre 12 e 30 anos, a gente não vai ver mais relato nenhum. Eu imagino que nesse tempo Jesus era um homem comum, trabalhava, mas eu imagino também que Jesus chamava atenção. Porque com 12 anos as pessoas já admiravam Jesus. Imagina com 30. E talvez se fosse eu e você nessa espera, de 12 aos 30, 18 anos, é isso? Iríamos querer ter uma conversa com o anjo de novo, né? Anjo, vem cá. Não era o filho de Deus que ia ser gerado no meu ventre? E agora nada acontece? Quantas vezes a gente contabiliza a promessa? Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não faz só porque a gente faz birra e fala que vai largar o ministério. Quem já fez? Não levanta a mão. Não levanta. Deus não vai fazer. Se você falar, Deus, a partir de hoje não vou fazer porque o Senhor não cumpriu, Ele vai levantar alguém que faça. Verdade. Aleluia. Ele vai levantar alguém que faça. Glória a Deus. Mas se você confiar no Senhor, se você confiar que Ele tem o controle de todas as coisas, e o tempo é dele, a promessa é dele, e Ele vai fazer. E nesse tempo de silêncio, o que você faz? Adora. É difícil, eu sei. Nesse tempo de silêncio, você faz o que você nasceu para fazer. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor no dia da dor, adorar o Senhor no dia mau não é fácil. Adorar o Senhor quando você vê a promessa indo pelo ralo, né? Não é fácil. Mas é nesse tempo que a gente tem que estar prostrada diante dele. Senhor, eu não tenho força nenhuma. De mim mesmo eu não sou capaz. Mas eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que quem colocou aqui a semente foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Começa o ministério de Jesus aos 30 anos. E talvez
que eu mais quisesse, quando eu visse, né, meu filho sendo exaltado, pregando. Mas eu penso que foi o tempo mais difícil para Maria. Eu vou te mostrar por quê. Quando começa o ministério de Jesus, Maria, ela vive um misto de emoções. Por quê? Ora o povo aplaude Jesus. Ora o povo quer matar Jesus. Ora o povo começa a dizer, é esse o Filho de Deus vivo. Ora o povo fala, é esse aí, comelão, beberrão. Como estaria Maria nessa situação? Maria como mãe. Imagina. Meu Deus. Porque é muito bom quando as pessoas elogiam os nossos filhos, né? Filho da Renata é uma benção, ela exemplo. Mas e quando é o contrário? E quando nesse tempo você está comprometida com o reino e você não pode responder também. Porque você está comprometida com o reino. E as acusações, os olhares tortos. Jesus. Eu imagino Maria nesse contexto. Jesus, ele atraía a multidão. E a Bíblia vai falar que a fama de Jesus percorria. Olha isso. Mesmo que em algumas situações Maria não tivesse o tempo todo com ele, a fama de Jesus percorria. Mas e quando Maria ouvia dizer que queria matar Jesus? Meu Deus. E eu imagino que Maria leu o texto de Isaías, texto messiânico, meu Deus. E agora? Quem já leu Isaías sabe, né, do que eu estou falando. E agora, como que estava o sentimento dessa mulher? Porque quando você está na dor, você está na dor. Você vai viver a dor, você vai chorar, você vai se prostrar. Quando você está feliz, você vai se alegrar. Mas quando é hora, tudo está bem. Não, mas já não está bem. Ora, as pessoas reconhecem Jesus como Filho de Deus, aquele que faz milagre, que cura, que manifesta o teu poder. Mas ora, as pessoas querem matar Jesus, querem crucificar Jesus. E Maria sabia que ele era o Filho de Deus. Meu Deus. Nesse momento, eu não consigo descrever uma emoção só. Eu imagino que foram mistos de emoções. Felicidade, de ver a promessa se cumprindo, e os milagres. Mas o desespero, porque estava perto de chegar a crucificação de Jesus. E a tristeza, eu não poder fazer nada. Porque eu não sei se você é assim, mas geralmente nós mulheres, quando a gente não pode fazer nada, quando as nossas forças se acabaram, quando você já orou, já jejuou, já consagrou, já não dormiu de noite, já não comeu, já não bebeu, você não tem nada mais para fazer. E você fala, Deus, e agora? Então eu imagino que Maria, quando começa e Jesus exercendo ali o ministério, ela estava com esse misto de emoção, mas mesmo assim não podia ser levada por isso. Não podia ser levada por essas emoções, porque ela era uma mulher equilibrada. Equilibrada. Você é uma mulher equilibrada? Você tem colocado as suas emoções no lugar dela e falar quem reina aqui é o Senhor? É o Senhor que governa a minha vida, não é a tristeza, não é a alegria, não é a depressão. Não é esse dia mau, essa tempestade que parece que nunca tem fim. Quem governa a tua vida? Quem? E eu vou abrir um parênteses. Vou dar um exemplo muito simples de que não podemos fazer, mulheres. Outro dia a gente foi numa reunião da escola da minha filha e a gente chegou primeiro, né, como sempre. E a gente sentou para esperar e a gente já estava esperando 20 minutos. Para mim já é muito, para você. E chegou uma senhora e sentou do lado e perguntou se a gente estava esperando a diretora de turma do 10º B. A gente falou que sim. Ok. Quando a diretora de turma chegou, isso quase passado 30 minutos, ela começou a conversar com a diretora e falou, deixa eu entrar na frente porque é só vou assinar um papel.
Ainda bem que estava com meu marido, porque ele falou: se controla. Ele repetiu mais uma vez: vocês mulheres são levadas pelas emoções. Eu falei: mas a gente está esperando 30 minutos e a gente chegou primeiro. Porque às vezes as pessoas olham pra gente, né? Nossa, um doce, né? Porque a gente, mulher, arruma o cabelo, passa um batom, um doce, quero conviver com essa mulher. E a mulher falou: eu posso só assinar, eu só vou assinar um papel. Eu já olhei pra ele, tipo, não. Ele: pode. Eu queria matar ele. Ele: pode, vai lá. E a mulher entrou, passava. Irmão, sério, 30 minutos pra assinar um papel. A minha vontade, sério, eu sei, eu sou pequenininha, mas a minha vontade era de chegar e chutar aquela porta. É sério, irmãos. 30 minutos para assinar um papel. Eu já estava por aqui. A gente já tinha ido resolver uma situação que estava para mim, estava me deixando sem dormir, sem comer. 30 minutos. E eu falei para ele: eu vou lá. E ele: não vai. E eu falei: eu vou. Porque isso é... Aí comecei a falar: isso é falta de consideração, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. E ele falou: meu bem, se controla. E eu senti a palavra rasgando no meu coração. E o Espírito falando: não seja guiada pelas emoções. Eu falei: Deus, não, mas nessa situação eu sou. Porque a gente é assim também, né? Eu falei: nessa situação eu quero ser movida pela emoção. Mas eu não fui. Porque eu estou aprendendo a ser comprometida com o reino. Eu não posso fazer escândalo, eu não posso falar alto. Não posso. A gente esperou, a mulher saiu. Ai, desculpa. A minha vontade era de voar nela, né? Mas, vamos, meu bem, e a gente entrou pra sala. Isso é uma situação simples. Não é? Acontece com você? Acontece comigo. Mas eu já sabia o tema. Eu já sabia o que Deus queria falar. Falei: meu Deus, comprometidos com o reino. Jesus, não posso. Preciso me conter. Meu Deus. Outro dia eu estava no trabalho, até falei com a Simone, essa semana eu acho. E alguém falou alguma coisa dos imigrantes e eu falei: Jesus. Eu ouvi sem querer. E a gente está pagando um preço, né? Orando, jejuando, presta atenção. Falei: Jesus, que afronta. Ele nem sabe que a gente ora por eles. Eles nem sabem que a gente faz vigília, que a gente fica sem comer, porque a gente veio para este lugar para ganhar almas. E a minha vontade foi de dar uma vassourada nele, mas eu não contive. E eu fui falar com a Simone, porque eu estava com muita raiva. Eu falei: Simone, eu estou com muita raiva, mas eu não posso ser guiada pela minha raiva. É verdade. Eu não posso ser guiada pelas minhas emoções. As minhas emoções não me dominam. Situações simples, mas vocês já entenderam, né? Estamos comprometidos com o reino. Então não podemos. Não. Aleluia. Não podemos. Tem alguém de confiança para você conversar? Tem alguém de confiança para você desabafar? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu tinha uma mania de, quando eu estava de TPM, as mulheres aqui sabem, né? Eu vou ignorar os irmãos. Eu descontava no meu marido, mas era terrível. Eu era grossa com ele, eu era sem educação com ele. Eu estou de TPM, me dá licença. E um dia a gente foi para a igreja, e não era nessa igreja, era numa outra igreja que a gente congregava, o culto era de manhã. Você imagina uma mulher de TPM de manhã? E ele veio fazer alguma gracinha comigo. E você já viu o que aconteceu? Só porque naquela hora o Espírito Santo falou comigo. A culpa não é da TPM. A culpa é sua, que não tem domínio próprio. A culpa é sua porque ele não tem culpa. E a gente fica colocando desculpa para tudo. E é onde o adversário entra e age na nossa vida. Porque se eu sou grossa, eu sou sem educação, eu coloco essa
culpa em alguém, eu estou abrindo uma brecha. A culpa é minha. Se eu estou de TPM, antes eu tivesse ficado em casa, né? Nem tivesse saído para ir para a igreja. Porque, como eu falei, é muito fácil estar sentadinha aqui. Aí no seu canto ninguém vai te atormentar. Ninguém vai pisar no seu pé. Pode ser que vá. A gente tem deixado de ser guiados por quem? Pelas nossas emoções que está o tempo todo oscilando. Mulher, então, em 30 dias, 20 dias a gente é atribulada. Ou é pós, ou é após a TPM, ou é pré-TPM. E é os filhos, e é o marido, e é a casa, e é o trabalho, e é a igreja. Mas não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Meu Deus. Devemos ser guiadas pelo Espírito. Guiadas pelo Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Comprometida 100% com o reino. Eu não posso deixar aqui brecha. É verdade. Nem 1%. Porque Satanás, ele trabalha onde ele tem legalidade. É verdade. Se ele tiver legalidade, esquece. Ele vai entrar e vai fazer um estrago. Eu estou acabando, irmãos. Aqui no 5, que é o momento da crucificação. E é um momento para mim que eu penso, eu como mãe. Em João 19, versículo 25 e 26. Eu imagino que Maria estava ali triste. E se eu te perguntar onde estava Maria no momento da crucificação, você sabe me responder onde estava Maria? Maria estava aos pés da cruz. E agora eu quero que você, mãe, os homens estão fora. Mãe, imagina agora teu filho, tua filha, né? Eu vou imaginar minha filha mais velha naquela cruz. E a minha filha, ela tem pecado, ela tem falha, ela tem defeito. Mas se fosse ela naquela cruz, eu não estaria quietinha ali aos pés da cruz. Eu estaria gritando, anjo Gabriel, vem aqui de novo. Anjo Gabriel, vem aqui. Olha o Filho de Deus onde está. Agora você imagina comigo que Jesus, ele não tinha pecado. E se eu imaginar que a minha filha tem pecado, tem falha, talvez ela até merecesse estar naquela cruz, porque naquela época era normal isso acontecer, a crucificação. Mas Jesus não tinha pecado. Meu Deus. Aleluia. Você consegue imaginar o coração dessa mulher? Jesus não tinha pecado. Olha Deus. Meu Deus. Ali na cruz, 100% homem, ele carregou todas as dores, todos os pecados de toda a humanidade. Ali ele estava 100% homem. Mas Maria sabia que ele era o Filho de Deus. Aleluia. Se eu perguntar para você, talvez nesse momento que você está vivendo, eu não sei qual é, eu não quero saber, que eu também tenho os meus momentos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus? Aleluia. Ele continua sendo Filho de Deus na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Glória. Ele continua sendo Deus. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui eu consigo ver o amor de Jesus por Maria. Aquele amor de filho, né? A mãe ali desconsolada. Jesus chama João. João falou que era o discípulo que ele amava, né? Ele que falou. Eu penso que Jesus, vendo sua mãe triste, com o coração despedaçado, tentou ali consolar ela. Maria, eis aí o teu filho. Alguém que vai cuidar de você.
Que eu não vou poder mais cuidar de você, eu não vou estar aqui mais. Mas eu deixo alguém para cuidar de você. E Maria estava aos pés da cruz. Eu falo, meu Deus, precisamos estar aos pés da cruz. Aos pés da cruz, Maria teve consolação. Aos pés da cruz, Maria teve cuidado. Olha, Jesus chamou. Vem cá, mulher. Vou deixar alguém para cuidar de você. É preciso se cumprir. Maria sabia. Maria sabia que aquilo ia acontecer. E agora eu te pergunto, onde estava Maria? Depois da crucificação, Jesus é crucificado, morto. Jesus ressuscita, aparece, como o pastor mesmo falou, para as mulheres. E agora? O que foi feito de Maria? Aquela que não agiu com as emoções. Aquela que agarrou na promessa que ele era o Filho de Deus. Em Atos, capítulo 1, versículo 14. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Maria estava em oração, esperando o revestimento de poder. Maria perseverou. Maria não desistiu, não desanimou. Sabe que a gente acha porque a gente é escolhido, a gente não vai padecer, a gente não vai sofrer. E a gente chega até a colocar Deus contra a parede. Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E olha o que eu estou passando. Maria gerou o Filho de Deus. Meu Deus. Ela gerou o Filho de Deus. E ela passou por diversas situações, onde ela podia ter desistido, ela podia ter reclamado, murmurado, mas ela decidiu perseverar na oração. Meu Deus. E é isso que precisamos para sermos mulheres comprometidas com o reino. Não ser guiadas pelas nossas emoções, mas ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Sermos mulheres equilibradas, humildes, equilibradas. Eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que habita em mim, agora eu preciso honrar Ele. E eu quero que vocês fiquem sobre os pés e venham aqui para frente as mulheres. E se possível, fique de 2 em 2 ou de 3, alguém ali com a irmã Sandra. E eu quero pedir a missionária Maria Antônia